Papa Francisco morreu e agora começa o conclave, que é a eleição papal. Isso traz para a gente diversas reflexões, e a reflexão específica desse vídeo, porque eu ainda vou fazer um outro, é com relação à questão histórica e cultural relacionada a isso. Se a gente for ver, esse Papa que acabou de falecer, ele era de origem argentina. E nós temos, entre os que podem concorrer a Papa agora, 8 possíveis candidatos a serem Papa de origem brasileira. E, teoricamente, poderemos ter o primeiro Papa brasileiro, podemos ter um novo Papa argentino e assim por diante. Só que uma coisa que quem entra nesse conhecimento agora, nesse momento, pode deixar passar desapercebido, é que o Papa Francisco foi o primeiro Papa de fora da região onde originalmente era o Império Romano. É isso mesmo. A gente tem praticamente a cultura da Igreja Católica surgindo tudo dentro do Império Romano. Não só com a capital da Igreja Católica sendo Roma, mas a própria vida de Jesus e tudo que a gente tem na Bíblia, na época de Jesus, acontece dentro de regiões que eram dominadas pelo Império Romano naquele momento. E, mesmo com a fim do Império Romano, Idade Média e tudo mais, criou-se a estrutura toda de poder ali, garantindo que tivesse sempre esse poder dado a pessoas que eram lideranças daqueles locais. Só que a partir de 1500 e pouquinho, começou uma grande expansão do catolicismo para as Américas, com esforços aí da Igreja Católica, em especial da Companhia de Jesus, onde tivemos personagens como o Padre Anchieta, fundador de São Paulo, que acabou transformando esses países da América nos países que têm mais católicos no mundo hoje. É isso mesmo. O Brasil é o país que tem mais católicos em todo o mundo. E na lista dos principais países, em termos de quantidade de católicos, nós temos também México, nós temos até Estados Unidos, que a maior parte da população nem é católica, é protestante. A gente tem muito, muito mais católicos aqui na América do que a gente tem nas regiões ali que originalmente eram do Império Romano. Separadamente, pelo menos por países. Aí você pode falar, calma, mas espera lá, é porque os países lá são pequenos, Estados Unidos aqui é um país grande, a nossa população é muito maior, mas também não é bem assim. Se você for ver a porcentagem de católicos brasileira, ela é uma porcentagem ainda bem alta, lá por volta de 60% mais ou menos da nossa população é católica. E se a gente for ver alguns países da Europa, que tem aí uma representatividade boa, a porcentagem de católicos, na Itália não, na Itália a porcentagem de católicos ainda é a grande maioria. Mas se a gente for sair um pouquinho dali, for para a região da França, para a região da Alemanha, a gente tem um número muito maior de papas que vieram originalmente daquele lugar e, em compensação, uma porcentagem menor de católicos na porcentagem da população, comparativamente a outros países católicos aqui na América. E isso demonstra o quê? Demonstra, primeiro, que a catequese que estava sendo feita por aqueles padres, em especial os jesuítas, durante a época da colonização, foi muito eficiente. Tão eficiente que transformou não só povos originários, como os povos indígenas, mas os povos que estavam indo para lá, chegando até lá, desde os escravizados, desde de todos que acabavam tendo algum contato ali, né? Em católicos, óbvio, houve um número muito grande de portugueses que vieram já católicos, mas no total da população, a cultura católica acabou se estabelecendo com muito mais força aqui no Brasil, no México, em todos os países praticamente da América Latina, e inclusive com muita força também nos Estados Unidos, mesmo que a maior parte lá não seja católica, seja protestante, mas aquele processo de catequese deu muito certo, e deu muito certo da forma como eles queriam que tivesse dado, que foi criar aqui uma estrutura de aumentar o número de católicos, mas não de diminuir o poder que eles tinham. E aquela estrutura de poder que já existia, né, desde a Idade Média e se mantinha naquela época da colonização, Idade Moderna e depois Idade Contemporânea, ela continuou meio que fechando espaço
para que houvesse uma eleição de um papa. Como que funciona uma eleição de papa? Agora, nessa altura, nesse momento aqui do vídeo, provavelmente vocês já devem ter visto em trocentos locais falando, explicando como funciona um conclave, e você já deve saber que os cardeais, que é o cargo mais alto da Igreja Católica, tirando o próprio Papa, os cardeais se reúnem em Roma, ficam lá trancados em um local, daí vem o nome conclave, com chave, né, trancafiados lá, até que elejam um deles como próximo Papa. Então, é óbvio que não é uma competição de futebol, onde o que importa é o país de origem, inclusive a parte da política envolvida nisso a gente vai falar num outro vídeo, mas eu não estou falando com relação a bairrismos, né? Tipo assim, cardeal brasileiro vota para o Brasil, cardeal argentino vota para a Argentina e assim por diante. Só que de um jeito ou de outro, o fato de nós termos ali os brasileiros que estão ali presentes demonstrariam que, se ele tivesse um papel de liderança, um espaço de liderança, ele poderia ser eleito como Papa. Da mesma maneira, um cardeal mexicano, da mesma maneira como aconteceu com o Papa Francisco, que era um cardeal argentino, e assim por diante. E o fato de, ano após ano, todos os papas que foram eleitos por esse sistema, que não existe desde sempre na Igreja Católica, mas existe pelo menos aí há uns bons 800 anos, mais ou menos, nós temos esse sistema garantindo que sempre quem foi eleito foram pessoas daquela região, primariamente a grande maior parte deles, papas da região que hoje a gente chama de Itália, por mais que originalmente o país Itália não existisse, demorou, é um dos países mais recentes aí com relação à lista de papas, porque a Itália, a unificação dela é na metade do século XIX, só para formar um país chamado Itália, né? Mas a gente tem, então, essa estrutura de poder que de alguma forma delimitou. E olha só que interessante, inclusive, se a gente for pegar o total de cardeais que tinha de cada país, ou pegar, nos dias de hoje, ou pegar, por exemplo, na eleição do último Papa, que era o Papa Francisco, a gente vai ver que não é verdade que a grande maior parte dos cardeais eram daquela região. Claro, o número maior de cardeais continua sendo italianos, mas a gente vai ver que entre os países mais representados pós a Itália, na quantidade de cardeais, ou seja, naqueles que poderiam teoricamente ser eleitos como Papa, quase qualquer cardeal pode ser eleito, depende da idade também, tem uma restrição, mas teoricamente as chances, a porcentagem dos que não eram daquela região, por exemplo, a gente tem mais cardeal dos Estados Unidos do que a gente tem, por exemplo, da Alemanha, tá? Então a gente teria mais chance de eleição de um Papa que fosse fora daquela região, como aconteceu com o Papa Francisco pela primeira vez em toda a história. Mas ainda assim, entre os critérios que eles usam para votar, foi a única vez que se escolheu alguém fora ali da região, primariamente da Europa, né? Quando eu estou falando aqui região original do Império Romano, é porque tem alguns, um número pequeniníssimo, acho que 3 apenas, que são do norte da África, mas que era da época que era Império Romano. Desde que o Império Romano caiu, nunca mais se escolheu também um papa que era daquela região ali. Então, basicamente, os papas são todos europeus, tirando essas raríssimas exceções, né, ou das épocas mais primárias ainda, da região ali de Israel e assim por diante. Significa que o certo é que tenhamos um papa brasileiro, ou um papa argentino, etc? Não, mas é uma forma da gente refletir, perceber, pensar como que essas estruturas criadas historicamente moldam o mundo como a gente tem hoje. E a gente até hoje tem consequências dela e vive coisas que estão relacionadas a isso. Uma reflexão apenas.